falar sobre um assunto um pouquinho mais sério, que eu relutei muito de falar sobre isso, porque, bem que a gente fala que é perigoso, né? Mas é super comum, tá? Vou falar sobre o primeiro modo, que é esse tipo de vampirismo energético e espiritual, que acontece principalmente quando a gente não se dá conta, a gente não sabe sobre ele. E a gente tem mania de ficar visitando casas. A gente, principalmente que a gente que é um pouquinho mais livre, né, espiritualmente. E ai, a pessoa convida, vamos ali, vamos aqui, vamos comigo em tal religião, vamos aqui, vamos ali. Seja qual ela for, tá, gente? E não se dá conta que isso é um perigo. Até eu caí em um outro vídeo que estava explicando isso daqui, que eu vou contar no vídeo para vocês. Sim. Isso, tá? Quem começou a me cutucar foi assim. Começou a vir na minha cabeça, eu achei que eu tava doida, e aí eu caí num vídeo, foi confirmado. O moço falando que existe o tipo de um vampirismo, vamos dizer assim, energético e até vital das suas energias. Como isso acontece? Tá? Pessoas mal ou mal intencionadas, né? Mal intencionadas, tá certo? Tô falando os da bug. E elas, principalmente esse povo namastê aí, tá? Que entram em técnicas, né? Às vezes nem é religião, mas tem em todo lugar. Entra, né? Muitas vezes se disfarçando no ofício do bem, para trabalhar, seja qual for a ordem religiosa ou não religiosa, como eu disse, técnicas, eu não vou citar nomes, né? Porque eu fui vítima, eu percebi. A pessoa se disfarça ali para unir forças, né? Principalmente lugares que são somente técnicas, tá, gente? Apometria, pode ser até um centro que seja reiki, mas não é possível. Porque esse lugar é pro bem, tá? Mas o que manda é a intenção, tá? E se a pessoa tá com má intenção, o que que ela vai fazer? Você dando a cabeça sua, o teu corpo para ela cuidar, principalmente a apometria, se ela for distorcida, ela vira magia negra, magia negativa, tá? Não se pode mais falar magia negra porque realmente não é. Gente, eu acho que eu não posso nem falar a palavra, tá? Desculpa o termo errôneo aqui. Seria negativado, tá? Então, o que que acontece? Pessoas aí que não estão com uma boa intenção entram para trabalhar nesses lugares, não são filtradas, aí você vai lá, né? É leigo, fica aí, vai aqui, vai ali, deu uma estudada se realmente todo mundo ali faz tempo que está estudando, se está sendo assistido e qual a intenção daquela pessoa e pá, né? Começa a se sentir mal, nem sabe por quê. Porque você está tendo um roubo energético. E para que esse vampirismo? Por que essa pessoa quer a tua energia? Ela percebe que você está subindo na vida, que você está melhorando, principalmente se você é um estudante também de técnicas, né? Então a sua energia importa, você é interessante, né? Gente, eu passei por isso, eu nem sei como explicar isso, tá? Isso é desde outubro para cá que eu tô percebendo isso. Por que que eu percebi isso? Eu caí nesse vídeo e depois de alguns atendimentos vieram me falar isso. Isso não é coisa da minha cabeça, tá? Eu não tô variando. Eu relutei meses de falar sobre isso, porque não aconteceu só comigo, isso acontece com muitas pessoas. É um perigo, não fique passeando em lugares que você não conhece, que você não sabe a procedência, que você não sabe se os médicos se cuidam
e principalmente se os dirigentes sabem quem coloca nessas casas e quanto tempo de estudo tem os médiuns dessas casas, tá? Seja apometria, seja umbanda, seja candomblé, seja igreja católica, seja o que for, grupo de oração, quem tá colocando ali dentro? Eu tô falando de tudo, tá, gente? Já. Porque uma vez que você dá a sua cabeça, eu falo da cabeça porque é isso, para a pessoa controlar, porque é ali que começa o pensamento, você é energeticamente vampirizado. E foi o que aconteceu comigo. Agora, eu não tô falando aqui nome de quem foi, mas é óbvio que eu não sou tonta, desconfio, né? E eu fui em mais que um lugar, tá? Também não tô citando o nome, vou deixar bem claro, tá? Para não vir falar que tô fazendo fofoca aqui. E o meu intuito aqui não é fazer fofoca, é deixar informação, porque é perigoso, porque eu também sou terapeuta e eu tenho a obrigação de informar as pessoas, porque eu fiz uma apometria com uma galera de fora e saiu o quê? Que no meu campo energético tinha alguém me observando, que se dizia amigo, uma consciência me observando. E também eu tô percebendo em redes sociais, gente me observando, que eu sei que vem desses lugares, de um desses lugares, não vou citar onde é. E faz tempo que só observa nas minhas redes sociais, faz as mesmas coisas que eu, né? E não vou entrar em mais detalhes, porque senão parece que vai virar fofoca mesmo, e não é o meu intuito aqui, certo? Então o que acontece? Essa pessoa ela dá um roubo de energia em você. Ah, pode acontecer na Umbanda? Óbvio. Pode acontecer no Candomblé? Óbvio. Pode acontecer na Igreja Católica? Pode. Basta a pessoa ficar te observando. A pessoa querendo o que você tem, tá? É assim que uma inveja acontece. Mas se ela souber, se ela for treinada para aquilo, entendeu? Dentro de uma ordem, qualquer uma ordem, não vou ficar citando ordem aqui para não falar que é preconceito, mas se ela for bem treinada naquilo, a roubo de energia, né, para não falar que é preconceito, ela vai saber fazer muito bem. Isso. E é um perigo. Um perigo. Vira você de ponta cabeça. Gente, eu tinha sonhos, entre aspas, desdobramentos, que eu chegava a ver. Eu não vou poder falar o que eu via no meu quarto, mas vocês sabem, vou falar espíritos, tá? Da ordem, o que a pessoa mexia, tá? Da ordem. Negativada, óbvio, não era de luz, né? Porque o que ela me enviou ali eram, vamos dizer assim, escravos daquilo que ela, né? E sempre me. Como é que eu vou dizer para você? Como eu sei com o que ela mexia, eu sei que é essa pessoa, entende? É perigoso eu tô falando aqui, porque daqui a pouco eu tô falando quem é, né? Mas aparecia no meu quarto, sabe, como é que eu vou dizer pra você? Ameaçando, né? E aí eu comecei a desconfiar do roubo energético, do roubo espiritual, de tudo que eu tinha. E eu comecei a desanimar das minhas atividades, eu não conseguia mover um pêndulo, eu não conseguia mais trabalhar. Então vocês tomem cuidado aí, principalmente vocês, que são apômetras, radiestesistas, tarólogas, principalmente. Porque tem um povo que você acha que é namastê, mas ele tá pegando o mesmo conhecimento que vocês têm para fazer o mal. Para, quando você começa a subir, fazer o mal para te bloquear, porque ele não consegue. Para roubar o que você tem. E eu achava que isso era loucura. Até alguém falar que estava acontecendo, confirmar no espiritual para mim, na sessão de apometria, na outra sessão de radiestesia. Não tô doida, não. Então, isso é um recado e uma informação, tá? É isso. Beijo.